Olá, meus queridos! E aí, pessoal? Não preciso nem falar que vocês são mais do que bem-vindos aqui na Universidade do Esporte. Alguns programas aí já se passaram e eu faço as seguintes perguntas. Será que os participantes do Na Prática já escolheram seus esportes favoritos? A modalidade de hoje pode fazer com que os dois mudem de ideia? No céu tem pão? Olha, Daniel, quanto a essa última eu não sei, mas eu posso garantir que sobre a escolha da Jade e do Vinícius, nós vamos descobrir no nosso último programa. Mas agora é a hora das dicas do esporte de hoje, vamos lá? Olha, seus primórdios ele era disputado em um gramado com 11 jogadores para cada lado. Futebol. Ai, Daniel, de novo essa história? Não, nesse esporte os jogadores podem andar quicando a bola no chão. Basquete. Não, né? Não é o basquete. O esporte de hoje tem o kick da bola, só que tem o gol também. É óbvio que estamos falando do handebol. O handebol que conhecemos hoje em dia se concretizou somente em meados do século XX. Mas, se olharmos mais para trás, podemos achar esportes muito parecidos com ele. Tá aqui, achei. Verdade, existem relatos de jogos similares ao handebol desde a Grécia Antiga, como nos poemas de Homero, onde podemos achar citações de um jogo em que se usava as mãos, mas não tinha gol, chamado Urânia. Mas esse esporte só começou a tomar forma na época da Primeira Guerra Mundial, quando as alemãs que não tinham ido para a guerra jogavam o Torball, jogo que era disputado em um campo com 11 jogadores para cada lado. E hoje é disputado em quadras por deficientes visuais. Coloca o Torball na tela. Isso, palmas para a piada do nosso videografista. Agora coloca a imagem certa, por favor. Então, com o fim da Primeira Grande Guerra, e no melhor estilo a bola é minha, então eu que mando, o alemão Karl Schlenz resolveu adaptar o Torball e criar seu próprio jogo, chamando-o de handball. Só que esse handball ainda era disputado em gramados e com 11 jogadores para cada lado. Em 1920, o handball se oficializou como esporte na Alemanha e também se espalhou para países como a Suíça e a Áustria. Até que em 1925 foi disputada a primeira partida oficial de handball entre Alemanha e Áustria. Os austríacos não tiveram pena dos criadores do esporte e ganharam de 6-3. Os alemães desejaram nunca ter ensinado handball para os austríacos. Pois é. Bom, aí o handball ele não parou de marcar gol. E em 1936, o handball participou dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. E foi em casa, em Berlim. Somente a categoria masculina foi incluída. E os jogos ainda eram feitos em gramados. E olha só, a Alemanha se vingou e venceu a final contra a Áustria por 10-6, levando o primeiro ouro olímpico da modalidade. É interessante essa rivalidade entre Alemanha e Áustria nos primórdios do handball, né? Bom, mas depois dessa primeira aparição em Jogos Olímpicos, o handball deu uma sumida da competição. Mas nesse meio tempo, a modalidade continuou se desenvolvendo. Os suecos foram os responsáveis por adaptar o handball para as quadras, já que em seu país, durante o inverno, os gramados eram cobertos por neve, dificultando a prática do handball. Como o espaço na quadra era menor, os times passaram a ter 7 jogadores para cada lado. Assim, em 1966, os campos foram substituídos oficialmente pelas quadras. E na volta do handball aos Jogos Olímpicos, em Munique, 1972, só havia handball masculino. As mulheres disputaram uma Olimpíada pela primeira vez em 1976 em Montreal, no Canadá. E a partir daí, nunca mais deixaram de marcar presença. Pelo masculino, União Soviética, Iugoslávia, Croácia e França são os maiores vencedores com 2 ouros cada, sendo que os franceses são os atuais bicampeões. Já pelo lado das mulheres, quem representa é a Dinamarca, com 3 títulos. Além da União Soviética, que levou os 2 primeiros, a Noruega, que levou os 2 últimos, e a seleção da Coreia do Sul, bicampeã nos Jogos de 88 em Seul e 92 em Barcelona, sendo o único país não europeu a levar um ouro olímpico no handball para casa. Deu para perceber que no handball o negócio é bem disputado. E se tudo der certo, mais um país entrará nesse balaio. O nosso querido Brasil vem fazendo muito bonito nos últimos tempos. Então, Thaís, chegou a hora da gente falar um pouco da história entre o Brasil e o handball, né? É claro, eu adoro essa parte que a gente começa a falar sobre o Brasil. O handball chegou por aqui na década de 30, trazido pelos criadores alemães. Porém, na época, o esporte ficou restrito somente ao estado de São Paulo.
E assim foi até a segunda metade do século passado, quando o Ministério da Educação incluiu a modalidade nos jogos estudantis e universitários do país, fazendo vários campeonatos serem criados e o handebol entrar aos poucos nos corações brasileiros. Mas ainda assim, demorou um tempo para esse desenvolvimento começar a render títulos. O Brasil teve seu passaporte carimbado para as Olimpíadas pela primeira vez em 1992, em Barcelona, com o time masculino, que só conseguiu a vaga por conta da desistência da seleção cubana. Já a seleção feminina demorou um pouco mais para chegar, mas quando chegou, chegou muito bem. As brasileiras se sagraram campeãs do Pan-Americano de 1999 no Canadá e com isso conquistaram a tão sonhada vaga nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, terminando na 8ª colocação. A nossa seleção feminina foi comendo pelas beiradas até que nas Olimpíadas de 2012 em Londres, elas fizeram história mais uma vez. Comandadas pelo dinamarquês Morten Solbach, nossas meninas tiveram a melhor colocação brasileira no torneio olímpico de handebol, a 6ª posição. Melhor colocação por enquanto, né? A seleção feminina de handebol do Brasil vai com tudo para ganhar o ouro no Rio. Sim, ouro, você não ouviu errado não. Isso porque, em 2013, nossas meninas foram campeãs mundiais de handebol. A seleção derrotou nada mais nada menos do que a anfitriã Sérvia na final por 22-20. Sim, meus amigos, depois de muitos anos na luta, o Brasil fez história no handebol, graças à nossa seleção feminina. E a brasileira Duda Morim foi eleita a melhor jogadora de handebol do mundo em 2014. É ou não é para ter muito orgulho desse time? Pode se emocionar, Brasil! Pode se emocionar que o Brasil é campeão do mundo! Ninguém acreditava! Mas o Brasil é campeão mundial! O Brasil é... Nossa, falar que esse vídeo até arrepia, né? Bom, Thaís, já tá na hora da gente saber um pouquinho mais sobre o jogo de handebol mesmo, né? Tá na hora sim, Daniel. Vamos ver qual que vai ser o lance de hoje? O handebol está em foco. Durante um jogo de handebol, se um atleta com chances claras de gol sofre uma falta, é assinalado o tiro de 7 metros, que se assemelha ao pênalti do futebol. Acertar o gol daí parece fácil, não é, Henrique? Pera aí, você não tá esquecendo de nada? Agora sim! Aí está o goleiro. Tudo pronto, Vinícius? Pronto, Henrique. Pode arremessar. Que linda defesa! Vocês viram como o Vinícius se movimentou para defender a cobrança de 7 metros? Não? Calma, Henrique. Você tem mais uma chance. Precisamos repetir o lance para analisar melhor. Então vamos lá. Você aí de casa pode ver que o Henrique tem um ângulo de visão de aproximadamente 24 graus, já que o gol possui 3 metros de distância entre uma trave e a outra, e sua distância para ele é de 7 metros. Porém, repare que Vinícius dá alguns passos para frente. Quanto mais se aproxima de Henrique, Vinícius preenche mais o campo de visão do oponente, diminuindo o espaço que ele tem para arremessar no gol. Aí fica difícil pro Henrique que... Eita! Por essa ninguém esperava. O Vinícius se adiantou tanto que Henrique achou uma brecha. Muito bem pensado, Henrique. Relaxa, Vinícius. Essa aí foi mérito do Henrique. Valeu, Henrique. Valeu, Vinícius. Obrigado pela ajuda. Agora que o Vinícius já defendeu e o Henrique já marcou, fiquem com imagens que ilustram a nossa aula de hoje. Até a próxima! Depois dessa aula, eu acho que é melhor a gente fazer uma paradinha rápida, só para dar aquela hidratada, relaxar os músculos e voltar com tudo para o segundo bloco. Mas você aí de casa não saia de frente da TV, porque ainda tem muito jogo pela frente no nosso programa de hoje. Ainda temos o sim ou não e, claro, o na prática. Não saia daí que já já a gente volta.
Como prometido, a parada foi rápida, mas o programa continua a 1000 por hora. Mas, Thaís, eu fiquei com uma pequena dúvida aqui, vai? Para praticar o esporte, é necessário que a gente saiba as regras do jogo? É claro, né, cabecinha? Como que alguém pode jogar sem saber as regras? Bom, então, se é preciso saber as regras, eu acho válido a gente ver como está o conhecimento do Vinícius e da Jade, nossos participantes do Na Prática. Você aí de casa manja de handball? Se não, fique tranquilo. Afinal, estamos aqui para aprender junto, não é mesmo? Bom, sem mais delongas, está no ar o sim ou não. É hora de testarmos os conhecimentos dos nossos atletas sobre handball. Estão preparados? Ei, o que é isso? Ai! Doeu. Questão 1. As equipes de handball são formadas por 6 jogadores de linha e um goleiro, mais os reservas. Pergunta: o goleiro pode sair da área de 6 metros? Sim ou não? Sim. Ele pode sair desde que não esteja com a posse da bola, podendo recebê-la depois. Eu acertei, você não acertou. Espera. Questão 2. O handball é um esporte com muito contato e por isso vemos muitas faltas durante o jogo. Pergunta: existe alguma falta que não pode ser cobrada diretamente para o gol? Sim ou não? Não. Todas as faltas podem ser cobradas diretamente para o gol, inclusive as cobranças de lateral. Questão 3. O handball é um esporte muito dinâmico e os jogadores são substituídos frequentemente. Pergunta: as substituições podem ser feitas sem que o jogo esteja parado? Sim ou não? Sim. As substituições podem ser feitas a qualquer momento, desde que ocorram dentro da zona de substituição destinada a cada equipe e que o titular saia antes da entrada do reserva. Questão 4. Os arremessos a gol geralmente são muito rápidos e fica difícil para os goleiros agarrarem a bola. Então as bolas são espalmadas frequentemente. Pergunta: se o goleiro espalma a bola para a linha de fundo, o time que estava atacando recebe o escanteio? Sim ou não? Não. Água na Carol, água! Quando o goleiro espalma a bola para a linha de fundo, a posse de bola fica com ele. A equipe que está atacando só cobra escanteio quando a bola desvia em um jogador de linha e vai para a linha de fundo. Diferente do futebol, né? Tava pensando no futebol mesmo. Associei. Questão 5. Para chegar ao gol com eficiência, um time precisa de muita movimentação e troca de passes. Pergunta: um jogador pode ficar quanto tempo quiser com a bola na mão sem quicar? Sim ou não? Não. O máximo de tempo que um jogador pode ficar com a bola na mão é 3 segundos. Para ficar com a posse por mais tempo, ele pode quicar a bola na quadra e conduzi-la dessa forma. Ah, isso eu tinha certeza que eu ia acertar. Questão 6. Diferente de outros esportes, as punições por faltas mais fortes no handball são feitas com uma suspensão de 2 minutos para o atleta. Pergunta: um jogador pode ser expulso durante uma partida? Sim ou não? Sim. Se o mesmo jogador receber 3 vezes a suspensão de 2 minutos, ele é expulso do jogo. Ó, tô chegando. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Questão 7. Como o nome já diz, no handball, usa-se as mãos para jogar. Pergunta:
Existe alguma possibilidade de um atleta de linha tocar a bola com os pés? Sim ou não? Não. É expressamente proibido que o jogador de linha use seus pés, recurso que é limitado ao goleiro para fazer alguma defesa. E o sim ou não de hoje fica por aqui. E quem venceu foi... ninguém. Semana que vem tem mais sim ou não? Sim! A disputa tá acirrada. Como vocês viram, eles acabaram de empatar no sim ou não também. Pois é, eles já mostraram que estão até que mandando bem na sala de aula, mas agora já não tem mais como adiar. Já aprendemos a história, as curiosidades e também as regras do esporte. Tá todo mundo mais do que aquecido para o Na Prática. A gente só tem que fazer um rápido intervalo, mas para vocês não ficarem bravos, fiquem com um pouquinho do que aconteceu no episódio de hoje do Na Prática. Universidade do Esporte volta daqui a pouquinho. Vou passar um pouquinho agora da posição de jogo. Como é que a gente fica na posição de expectativa. O adversário vai vir e a gente tem que defender a área, defender o goleiro. Então a gente tem essa movimentação. Universidade do Esporte está de volta para mais uma edição do Na Prática. E agora que a gente está no meio da temporada, a Jade e o Vinícius estão cada vez mais preparados para praticar os esportes. Isso é uma grande verdade, Thaís, mas eu ainda estou em dúvida se eles vão se dar bem no handball. O que você acha? Isso a gente confere agora. Solta a vinheta porque tá na hora do Na Prática. Bom, vamos que vamos então. E aí, gente? Tranquilo? Tudo certo? Acho que sim, né? Tranquilos, favoráveis, tudo certo. E aí, vocês estão preparados para levar umas boladas? Estamos aqui para isso. Sempre, pra isso que a gente tá aqui. Isso é importante. Sempre. Bom, então o treino de hoje vai ser dado pelo Rômulo da Ativos Júnior. Oi, gente, tudo Oi, bem? Rômulo. Oi, Tudo bom? tudo bem? E aí, Tudo como bem, que vai ser o treino deles? Então, hoje eu pensei em dar um pouquinho de fundamentos, questões relacionadas ao toque, ao quicar, a posição de jogo e as linhas da quadra e algumas regras também, para eles se familiarizarem com a modalidade. Bom, que ótimo. Então, vamos suar um pouquinho a camisa agora? Vamos embora lá. Boa hora então, gente. Boa sorte. Bom treino. Obrigada. Obrigado. Eu jogava handball no time da escola, no colegial, até a 8ª série, assim. Só que eu jogava, mais ou menos, porque eu sempre ficava no banco e nunca eu era colocado pra jogar, porque era ruim. Bom, a experiência que eu tive com handball sempre foi a de ser o último a ser escolhido e normalmente é para formar time só, né? Senão a galera não consegue jogar. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho das linhas da quadra, a questão da bola e tudo mais. Aqui, ó, como a gente pode ver, é a linha dos 9 metros. É onde acontecem as cobranças de falta. E que são faltas mais simples que acontecem durante o jogo. A bola que nós temos aqui é a bola H2 e geralmente são as meninas que jogam com esse tamanho. E a H3, que é uma bola um pouco maior que o masculino que joga. Hand é aquele negócio que a gente assiste muito raramente na TV, porque eles só transmitem quando é uma final Brasil contra Argentina, porque fora isso eles nunca passam. Então a gente não sabe muito bem regra, não sabe muito bem como que funciona, é bem no vamos que vamos, né? E geralmente o pessoal utiliza uma cola que é para grudar a bola na mão, porque é muito difícil de segurar às vezes durante o jogo. Você tá ligado que eu treinei arremesso de peso, né? Que é fácil. Eu vou pedir para vocês realizarem alguns fundamentos básicos, como por exemplo o arremesso, o passe e o quicar. Diferente do basquete, onde a gente pode conduzir a bola um pouco, ó. Não pode existir esse movimento, ó. Sempre direto no chão, ó. Assim, assim, assim. Quando forem receber, ir em direção à bola, só para a gente marcar as 3 passadas, tudo bem? Dá o salto. Não pode só jogar no gol, precisa fazer tudo, esses negócios assim? Poxa, foi igual no atletismo ali, misturou esquerda, e aí você ia com a direita, começava com a esquerda, não sabia se pulava com a direita, com a esquerda. Foi uma confusão.
louco ali. Vou passar um pouquinho agora da posição de jogo. Como é que a gente fica na posição de expectativa. O adversário vai vir e a gente tem que defender a área, defender o goleiro. Então a gente tem essa movimentação. Tudo bem? Esse negócio assim, dança de siri, cara, lembra disso aí, hein? Vai estar aqui, ó. A gente vai pra lá, pra cá, tudo bem? Ó, braços aqui no ombro e o outro aqui na cintura. Empurrar e aí depois eu vou e você vai fazer contra mim, tudo bem? Pode vir. Pode empurrar. Eu vou jogar bola e ele pode ficar me empurrando assim longe? Não é falta isso? Pô, passei uma valsa dali é 2 palitos, hein? Assim. Vai como se fosse receber já pro ataque. Faz a projeção, dá as 3 passadas, ou quica, tudo bem? É 1, 2, 3, aí pega a bola e quica ou é o contrário? Pô, por enquanto tá em 100% de aproveitamento, né? Não tem goleiro também, mas tá. O Vinícius só tá fazendo gol agora porque não tem goleiro, né? Assim é fácil. Já. Pega, anda 3, não pega não. Anda, aí pega e aí... Não, aí joga antes. Não, mas antes tem que pegar. Não, pega, anda, joga. E anda 1, 2, 3. Como se fosse jogar aqui. Isso, mas joga o tronco, ó. Isso. Vai pra cá, vai pra lá, mas daí dá pra dar um jeito bom na coluna, hein? O meia marca aqui. Vai vir o meia aqui atacar ele. Ele vai ao encontro do meia, volta, ajuda o ponta, vai aqui ajudar o pivô, que vai estar aqui. Eu descobri que eu não sabia nada de handball, achei que fosse só um futsal com a mão. É bem mais complexo, são bem mais regras. O pivô anda rente à área, aqui ó. Nessa extensão toda. A mesma coisa acontece com o meia, faz várias jogadas com o pivô. O Rômulo, o cara que deu o treino pra gente hoje, ele era muito legal, ele explicou as coisas direitinho. Eu achei, no geral, o treino muito legal e achei que acrescentou muito, porque normalmente a gente joga brincando com a galera, com a turma, e a gente não leva nada dessas coisas a sério. A gente só sai jogando sem técnica, sem regra, então eu achei que ele conseguiu passar direitinho essas coisas pra gente. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Vinícius, Jade. Eu vou deixar vocês treinando, vivenciando um pouco aí, que depois a gente volta com um desafio pra vocês, beleza? Beleza. Nada? Conta pra gente, como é que foi o treino pra Jade e pro Vinícius? Bom, o treino foi bem rápido, foi bem tranquilo. Como eu disse, eu passei alguns fundamentos para eles e eles foram bem até, sem muitas dificuldades. E aí agora vai ter um desafio aí com eles, porque como o handball é um esporte de oposição, de contato físico e de participação simultânea, a gente precisa ter essa vivência do jogo mesmo, com outras pessoas e com o time mesmo em si, pra gente ter essa noção melhor do esporte. Legal. Você tem alguma expectativa aí pra como eles vão sair no desafio? Ah, não sei, tô meio curioso aí pra ver como vai ser. Bom, então vamos pro desafio. A gente tava ali jogando de boa e aí de repente chegou uma baita galera pra jogar. Galera alta até. Quem que é essa galera? Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai fazer aquele desafio que vai ser um jogo com todo mundo pra gente vivenciar melhor a modalidade, beleza? A gente vai tirar time, vai ser rapidinho e eu vou pedir pra vir o Vinícius e a Jade pra tirar time. Eu acho que foi a primeira vez que eu escolhi time na minha vida, porque na verdade na aula de educação física eu era aquela que ficava escolhida por último, sabe? Então é uma experiência nova, estamos aí sempre aprendendo. Agora tá na hora de eu brilhar nesse negócio. Você ali atrás também. Pode vir todo mundo pra cá.
quando a bola vinha na minha mão, de vez em quando eu conseguia fazer gol, de vez em quando não, de vez em quando meu passe dava certo, de vez em quando não. Toca pra mim aqui, tô aqui, joga pra mim. Eu nem encostei nele, como assim é falta? Ah, gol! Foi mais bonito que todos da Jade juntos. Chegamos ao fim de mais um Na Prática aqui na Universidade do Esporte, agora com o handball. Foi legal esse coletivo, né, gente? O que vocês acharam? O jogo foi animado, foi bem legal. É, animado. Loreto, você até marcou um gol de 7 metros. Não, foi legal, marcar algo. Emocionante. O jogo não foi bem do jeito que eu pensei que ele fosse ser, eu achei que ele fosse ser mais fácil. Mas deu um golzinho ali, pelo menos, né? Bom, mas então vamos perguntar agora pro Rômulo, como você avalia o treino coletivo? Bom, o treino coletivo foi bem bacana porque eles tiveram contato com a modalidade em si, né? A prática do jogo, um jogo de oposição e de contato. No jogo teve falta, teve gol, teve 7 metros, mas o time da Jade se saiu um pouquinho melhor, né? Uns 4-1, assim, 4-2. 7-1. Vinícius, cada dia é um 7-1 diferente. O seu de hoje tá aí, ó. Mas foi bem bacana, os dois conseguiram se sair bem durante o jogo. Legal, eles foram aprovados então? Eles foram aprovados e fica aí a oportunidade para eles continuarem praticando a modalidade, né? Legal. Legal. Pô, mesmo perdendo, eu achei que foi um esporte bacana ali, deu pra treinar bastante, deu pra suar bastante. Apesar do meu time ter ganhado, ter feito muito mais gols, eu achei que foi equilibrado na hora do jogo ali. Dava pra um roubava de cá, outro roubava de lá, eu achei que foi um jogo muito bom. Como a gente disse, estamos no meio da temporada e tá chegando cada vez mais perto a hora que a Jade e o Vinícius vão escolher qual esporte eles vão continuar praticando. Mas ainda tem muito esporte pra rolar aqui na Universidade do Esporte, então não perca o episódio da próxima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Foi divertido, foi bem divertido. Ô Laureto, não precisa nem tomar banho hoje, porque você já acabou de levar uma lavada. Começo a achar preocupante essa tendência da Jade ganhar de mim nas coisas. Eu quero ganhar uma, pelo menos.